O filósofo Rousseau imortalizou a frase: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E o mesmo pode ser dito sobre diversos projetos do governo. As ideias nascem boas, mas quem as corrompe são os homens, ou nesse caso, a política. O seguro rural é uma proposta muito nobre e válida para o homem do campo, mas temos visto ao longo dos anos como acabou perdida em más gestões e interesses egoístas movidos por corrupção. Hoje vamos olhar de perto para as origens dessa proposta e onde exatamente o caminho foi perdido. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Celso Ricardo, consultor em gestão estratégica em agronegócio. Seja muito bem-vindo, Celso. Prazer estar aqui contigo de novo no teu programa. O seguro rural começou como um instrumento para proteger o produtor rural, mas se transformou em um campo de disputas políticas e má gestão. O setor enfrenta um cenário preocupante de muita burocracia, altos custos e pouca cobertura. O Celso, qual era o objetivo inicial do seguro rural? Olha, Joyce, o objetivo principal, do seguro rural é proteger o produtor rural. Nós estamos acompanhando nos últimos anos os fatores climáticos que vieram para ficar e o seguro rural tem ou teria por objetivo levar a esse produtor de uma empresa a céu aberto a tranquilidade mediante a esses fatores climáticos que já aconteciam pelo Brasil e que agora estão intensificando muito mais. Só que acabou virando um instrumento nas mãos dos políticos, principalmente dos ministros da Agricultura, e acabaram perdendo a sua função principal de proteger e levar essa tranquilidade para o produtor, tendo ele a garantia de que seria ressarcido mediante a esses fatores que afetam diretamente a produtividade da lavoura. E por que ele não cumpre mais o que foi proposto no início, justamente pelo que você colocou aqui, devido aí aos encaminhamentos dos ministros da Agricultura? Joyce, nós temos aquele grande problema no Brasil de não termos ainda, e eu não vi isso por parte de ninguém nessas 2 últimas décadas, um Ministério da Agricultura que fosse encabeçado e gerido por um profissional à frente dessa pasta que, para mim, é até mais importante do que a da economia. Devido aos fatores, dos números que o agro gera, nós precisávamos de um bom administrador, de um bom gestor à frente do Ministério. Quando nós temos um político, seja ele de um partido ou de outro, as finalidades acabam sendo distorcidas, e foi o que nós vimos na questão do Fávaro. Ele chegou a tirar valores, redirecionar valores, vamos dizer assim, desse programa de subvenção ao programa do seguro rural para atender as necessidades das prefeituras lá do seu reduto eleitoral. Tirando isso, nós temos essa alta burocracia. Nós que somos produtores rurais, que contratamos o seguro rural, no momento que tu vai solicitar, devido a alguns fatores, a burocracia é algo que impressiona, que atrasa o acesso e compromete inteiramente não a safra atual, mas até mesmo a futura. Então, essa burocracia, esse desvio de finalidade, principalmente, tem feito com que o produtor rural brasileiro só sofra e sofra muito, até porque que a cobertura hoje, para nós termos uma ideia, não chega a 15% dos produtores rurais, no país que se diz país do agro, o maior produtor e exportador do mundo. Então, são contradições que acabam nos comprometendo e já colocando o produtor rural naquela berlinda chamada endividamento, Joyce. E qual que é o verdadeiro problema aí, Celso? Seria má gestão, falta de verba ou desvio mesmo de propriedade pública? Podemos somar tudo isso aí, botar num saco, sacudir, e todos que nós vamos tirar, as nomenclaturas, elas são reais. Nós temos uma péssima gestão, uma falta de envolvimento do Ministério da Agricultura, e é isso que me chama a atenção e me deixa até um pouco assim nervoso com essa situação. Porque o Ministério da Agricultura, o ministro da Agricultura, ele deveria ser a pessoa que deveria ter um olhar mais atento para o produtor rural, aproximar o campo de Brasília e entender desses indicadores, desses sistemas, desses caminhos que o produtor precisa para facilitar a vida. É como eu digo, o agro gera trilhões de reais. Ou seja, essa parte ligada a essa situação de atendimento ao produtor deveria ser extremamente rápida e menos burocrática. E essa situação de má gestão, falta de dinheiro não tem, Joyce, tem uma administração muito ruim
por parte do Ministério da Agricultura e uma falta de envolvimento do ministro para resolver o problema, lembrando, né, que essa situação que nós falamos aconteceu na própria gestão do Fávaro. Então, ele dizer que hoje o seguro rural perdeu sua finalidade mostra o nível que nós estamos vendo de falta de conhecimento e eu acho que nós podemos até dizer de incompetência do atual ministro, Joyce. Ô Celso, como que funciona o PSR, que é o Programa aí de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, e por que ele se tornou tão polêmico? Ele se tornou polêmico por não atender o produtor quando ele precisa, né? Esse programa, o próprio TCU falou que ele não cumpre cláusulas que estão escritas ou descritas no programa, ele não atende e ele se tornou muito burocrático. Seria um programa de facilitação, de atendimento imediato ao produtor, até porque nós vivemos, né? O Brasil vive dessa situação de grande exportador, de atender a necessidade de 1 bilhão de pessoas pelo mundo, só que a gente volta para aquela situação, né? Essa falta de envolvimento para o direcionamento, né? A análise do fato acontecido a nível de Brasil, ou seja, as secas que nós tivemos absurdas no centro do país, as chuvas no sul, ou seja, nós não temos um detector, vamos dizer assim, um escritório, um grupo de pessoas para analisar essas situações e assinar um laudo ou, né, encaminhar um laudo rapidamente para que as tomadas de decisões sejam rápidas. Dinheiro nós temos, essa péssima administração e a falta de informação, né, somados ao desvio de finalidade, que tem comprometido e muito o produtor rural para ter esse acesso. E eu falo como produtor rural e já tive problemas dessa situação, né, desse universo, e tu assina documento, tu busca documento, mas a liberação de um técnico para avaliar um laudo, para poder, né, assinar realmente dentro daquela área que tu limitou para a tua lavoura, e os problemas climáticos que precisam ser, né, detectados e também assinados por um profissional, tudo isso, a morosidade, acaba fazendo com que o produtor, no final das contas, nem aproveite, né, uma ferramenta que seria hoje crucial para ele do seguro rural, Joyce. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe 1 centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. O Celso, e as consequências aí desses desvios, né, dessa ineficiência do
rural para o produtor são grandes, né? Desastrosas, Joyce, porque nós estamos vendo, né, um produtor que, se nós analisarmos hoje, esse custo operacional total que não diminui a sua representatividade no preço das commodities, esses preços estabilizados lá embaixo. Somados isso, o crédito rural muito alto, pode chegar a 40% ao ano, né? A gente viu o atual governo falar aquelas histórias com E, que são aquelas histórias que nós escutávamos quando criança, até de juro negativo, pelo amor de Deus, né? São situações que a gente sabe que nunca iria existir. Somados a todos esses cenários que têm um impacto direto no financeiro do produtor rural, ainda os fatores climáticos que diminuem a produtividade. E nós, quando delimitamos uma área, a gente faz o cálculo sobre a produtividade por saca, até para analisar o financeiro para poder se comprometer com o financiamento. Somados todos esses cenários negativos, o clima quebra a produtividade, o produtor rural só vê um caminho, e esse caminho está cada vez maior, chamado endividamento, e as propostas que nós vimos até agora, os 12 bilhões que o governo foi no Rio Grande do Sul, prometeu, né, Fávaro e o Paulo Teixeira fizeram aquele discurso que a gente sabia que não tinha dinheiro de onde tirar, porque o dinheiro tem, mas foi desviado por uma série de outros entendimentos. O próprio Plano Safra, em termos de valores financeiros, o governo também não tinha o dinheiro anunciado, subsidiando aí 1,3% dos juros. Então, o desastre para o produtor é muito grande e nós vamos ver essas consequências, principalmente do seguro rural, a falta dele para a próxima safra, e para nós, consumidores, nós vamos ver essa discrepância lá nos mercados em termos de oferta e preço final ao consumidor, Joyce. Quem paga a conta quando o governo desvia o propósito e o seguro não protege quem produz, a conta chega sempre para o consumidor, né, Celso? As duas extremidades, sabe, Joyce? Eu tenho visto, acompanhado nessas 2 últimas décadas, seja lá no início, no campo, que é quem produz, e seja lá no final, que é o consumidor que faz essa engrenagem financeira faz essa engrenagem financeira, né, funcionar, são os dois mais prejudicados. E os intermediários, aqueles grandes players, as tradings, né, são aqueles que se envolvem menos, não correm riscos econômicos e financeiros, mas em contrapartida a grande lucratividade está caindo cada vez mais, né, no colo dessas instituições, e nós não podemos esquecer, óbvio, os bancos, né, que não plantam, não produzem, mas hoje são disparadas as instituições que mais lucram com o agronegócio, com o produtor rural. E por que apenas 15% da área agrícola está coberta por seguro? Devido a essas questões, principalmente anunciadas pelo próprio TCU. E essa falta de envolvimento do Ministério, Joyce, a gente não viu o Carlos Fávaro em nenhum momento, e olha que esses fatores climáticos já estão avançando pelo Brasil de uma maneira geral. Dentro dos 26 estados e do próprio Distrito Federal, a gente tem visto e acompanhado essa distorção climática que tem causado problema. Mas, em contrapartida, o governo e o Fávaro, se nós pegarmos as falas do Fávaro, elas são desastrosas em todos os aspectos. Mas essa visão de safra recorde, de faturamento recorde, de um Brasil que sustenta essa fome mundial de 1 bilhão de pessoas, esse marketing, essa oratória política se sobrepõe a essa série de problemas que nós vemos relatando há muito tempo e cria essa base para que Fávaro, no Ministério e o próprio governo, acabe desconsiderando. A gente viu esse anúncio do Plano Safra desconsiderando todos esses problemas. O seguro rural, que tem essa importância, essa grande ferramenta, desconsiderando essa fase dos 15%. Mas, mesmo com essa análise e esse anúncio do TCU dessas irregularidades, nem o governo federal, a partir do próprio presidente, tampouco o Fávaro, se pronunciaram. Mas hoje, com certeza, Joyce, se nós fizermos uma análise em termos de volume produzido, né? Não vou falar de importância, porque todos os estados têm importância e produzem alimentos. Mas o centro e o sul do país hoje, com certeza, respondem aí com talvez mais de 50% da produção de alimentos e de grãos no Brasil. E nós estamos desconsiderando, fazendo com que nem 15% tenham acesso, mas aqueles que têm acesso ainda esbarram na burocracia e o resultado ainda é mais preocupante para quem está produzindo hoje nessa situação ligado ao fator climático, Joyce. E quanto tempo leva para o produtor receber uma indenização
E se é que ele recebe, acredito que sim, né? E qual o motivo de tanta enrolação? Acho que você já meio que explicou aqui, né? É algo feito para não funcionar, essa é a impressão, né? Joyce, e aí eu falo por uma experiência própria, né? Nós tivemos problemas na propriedade rural, em termos de clima, foi uma seca severa, e o técnico contratado, né, pelo banco, pela instituição financeira, desde a solicitação até a ida do cidadão na propriedade, isso demorou quase 2 meses. Então, essa demora para avaliação do problema já começa aí. Depois, tu tem que juntar toda aquela papelada, provar por A mais B o que aconteceu e que todo mundo viu e todo mundo noticiou. A partir daí, passa por um crivo da instituição financeira para depois, a partir da boa vontade de A mais B, fazer a análise e dar ou não o veredito final a favor do produtor. Hoje, no Brasil, nós temos relatos de uma safra para outra, sendo que o período máximo, assim, até exagerando, entre a solicitação e a liberação, não poderia ultrapassar 30%. Até porque que esse período que o produtor fica com problema e que também é desconsiderado pelo governo, que seria a liberação, né, financeira para ele tomar a decisão, compromete o capital todo. Porque hoje tu vai fazer uma compra, seja de um implemento, seja também, né, de defensivos, sementes, enfim, tudo que tu comprar a prazo, existe o acrescentar de juros. E o produtor, sem essa liberação financeira, acaba comprometendo ainda mais o resultado. Por isso que o agro, hoje, e é uma das situações que eu defendo muito, nós não temos viabilidade nem econômica e nem financeira no campo, devido a essas situações de falta de atenção do Ministério e essa burocracia toda que nós vivemos. Lembrando mais uma vez, né, Joyce? Nós que eu digo, é o agronegócio, está aí com quase 5 trilhões de reais que ele produz e entrega, né, diretamente ao governo. Então, eu acho que mais do que nunca nós deveríamos trabalhar um pouco mais para agilizar esse processo e levar esse produtor um pouquinho mais de tranquilidade para que ele possa tomar a decisão e já planejar a próxima safra com o seguro rural, né, Joyce, nas mãos, podendo corrigir o seu problema, que é esse problema da produtividade pelo clima. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O que significa um seguro paramétrico e como que poderia mudar a realidade do campo? Essa parametrização, ela vai muito por regiões, por áreas produzidas, uma análise em cima da cadeia produtiva
E aí existe aquele jogo de interesses, né? O Brasil é o maior exportador de grãos. Sobre o quê? Soja, milho em primeiro lugar. As outras considerações, seja trigo, arroz, que nós temos problema. A própria cana-de-açúcar entra também como uma grande importância, né? Com grande importância em cima dos resultados previstos. Mas essa parametrização, ela deveria funcionar e não funciona a partir da falta desse corpo técnico de indicadores e de uma independência de uma equipe ou de um escritório ou de uma pasta dentro do Ministério da Agricultura que trabalhe de forma independente somente sobre esses fatores. Nós não temos no Brasil. E isso impressiona muito. Nós lançamos no papel um texto muito bonito, uma agilidade muito rápida no papel. Mas na prática nós não temos como fiscalizar, como atender, como tomar a decisão rapidamente. E isso preocupa porque nós vivemos de alguns poucos indicadores que são favoráveis a quem está no governo, mas na prática quem produz está abandonado. Então essa parametrização, ela deveria ser, e aqui eu fiz uma análise, né? Nós temos um escritório, nós temos essa pasta que faça análise dos níveis pluviométricos, sobre a situação de produção, e aí entraria a Conab, Joyce. A Conab deveria ter uma importância, uma atuação muito grande, mas é outra pasta que vive apenas dos ideais políticos. A Conab deveria ter números, análises e essa interligação com o Ministério para que nós pudéssemos ter, a partir desta parametrização, a liberação dos valores de uma maneira menos burocrática e mais ágil para que esse produtor não fique acumulando prejuízos e comprometendo a próxima safra. E a gente vê, Celso, não há um interesse real em reformar realmente o sistema, né? É mais discurso político. Infelizmente eu não vejo essa preocupação. Porque, como eu disse, se nós pegarmos do Neri Geller para cá, né, que foi um ministro da Agricultura, a preocupação do Ministério é essa: ter um deputado ou um senador. Ok. Nós não temos internamente no Ministério da Agricultura auditorias para que nós pudéssemos analisar aquilo que está sendo feito e corrigir o que precisaria ser corrigido. A Conab, eu fui para uma reunião no Ministério da Agricultura e a Conab ela vive de pontos específicos no Brasil. Pontos específicos que gerem credibilidade para o governo atual. A Conab não trabalha de uma maneira pró-eficiente. Ela trabalha a partir de pontos no Brasil, seja na pecuária ou na agricultura, que possa oferecer para aqueles relatórios que eles criam e fornecem aqueles resultados que vão dar, né, ao governo que está à frente do Brasil credibilidade por ele estar produzindo algo. Se nós fizéssemos hoje uma auditoria no Ministério da Agricultura e na própria Conab, nós teríamos muitos pontos a serem mudados e implantados para que essa geração de números se pautasse no Brasil, independentemente dos resultados, se a favor ou não do governo, para que as medidas fossem tomadas, Joyce, da maneira correta. E aí que eu entro com essa necessidade de nós termos um profissional, um homem ou uma mulher gabaritado à frente do Ministério da Agricultura, que pegue essa pasta da agricultura familiar, da Conab, coloque no Ministério da Agricultura, monte uma grande equipe, questionadora sim, uma equipe de visão, que é para esses resultados poderem ser resolvidos. Mas eu também vejo, Joyce, que quanto mais problema nós tivermos, mais argumentos governos têm para dizerem que estão fazendo ou prometerem que vão fazer. A questão não está em resolvê-los, né, Joyce? É deixar acumular para prometer nas próximas eleições. Só que nós estamos comprometendo e de uma maneira muito, muito agressiva o produtor rural brasileiro, que é quem realmente produz alimentos. Nós não temos uma agricultura familiar forte e a agricultura empresarial está se comprometendo a cada safra, a cada colheita, Joyce. Agora vamos imaginar, não custa sonhar um pouco, porque uma hora esse governo vai sair daí, vem realmente, vamos, né? A gente torce para isso, que venha um governo decente. Qual seria, Celso, o impacto econômico e social de um seguro que realmente funcionasse? Nós analisarmos hoje, né, esse potencial que tem o agro, em cima da área já destinada, são mais de 70 milhões de hectares, né, destinados à agricultura, e nós não podemos esquecer da pecuária também. Uma análise que eu fiz em termos de produtividade por hectare, seja para a agricultura ou para a pecuária, nós podemos sair tranquilamente desses 25%
ou seja, desses 2,72 trilhões de reais que o PIB gera pelo agro, nós podemos chegar facilmente a 3,5, 3,6 trilhões de reais só no PIB. Se nós tivermos um gestor à frente, se o próximo governo, que a gente espera, né, que venha principalmente reconhecendo que o Brasil é o país do agro, não é do futebol, não é do carnaval. O Brasil é o país do agro. Ele é o setor que mais gera riquezas. E nós tivermos, né, a nomeação de alguém capacitado para frente da pasta, e essa pessoa criar, que nem eu dei um exemplo, né, uma ideia de um painel interno dentro do Ministério da Agricultura que não existe, em tempo real, mostrando essas situações, nós podemos gerar dentro do próprio Ministério da Agricultura canais para nós buscarmos essa situação do seguro rural, abrangendo todo o território nacional. Nós temos valores, o agro gera esses valores. Nós podemos sim incentivar essa criação desse canal e, a partir daí, com a tomada de decisão, o Brasil pode rapidamente até ter uma, como é que eu digo, né, para todo mundo, dobrar a sua capacidade produtiva a partir da agilidade e da tomada ou das tomadas de decisões corretas. Tudo vai começar com a mudança de governo, que a gente torce que aconteça, mas do próximo presidente da República que ele nomeie, né, esse homem ou essa mulher com essa capacidade e profissionalize o Ministério da Agricultura. A partir daí, seguro rural e outras ferramentas com certeza vão funcionar e nós vamos ter essa condição aí, Joyce, de atender o produtor, que é como eu digo, nós estamos vendo ciclone no Rio Grande do Sul, as mudanças climáticas vieram para ficar e até agora nós não temos nada de concreto já prevendo o que pode acontecer na próxima safra. O Fávaro, como ministro da Agricultura, ele tem essa responsabilidade, tem essa capacidade, né, para poder mudar, mas a questão tem que ver se ele quer, né? Ele é um político, ele, como você colocou no início, ele favoreceu a região dele, ele foi indicação de gigantes ali do agro, né? E ele só favoreceu um pequeno grupo. Se ele sozinho já faz um estrago, imagine se juntando com a Haddad, porque agora os dois aí estão conversando, entendem que o seguro não funciona, né? As apólices são caras, o aumento requerente de eventos climáticos pressiona a sustentabilidade da produção, mas se um só não faz, imagina os dois juntos, até medo, né, dessa reunião aí, desse encontro desses dois, né, Celso? Olha, é um desastre para nós, né? Fávaro, desde o que eu vi ele assumir, cada pronunciamento dele causa arrepios na gente. Ele é de uma falta de conhecimento tremenda, ele foi indicado por isso. Nós temos a FPA, né, que é a grande referência para presidentes que assumem buscar um ministro ou uma ministra, e nós sabemos que interesses políticos, eles tratam de uma situação. Eles não abrem o gabinete, ou melhor, vivem esse agronegócio de gabinete. Temperatura pelo ar-condicionado regulada, água à vontade, dinheiro não falta, né? Mas a partir daí nós temos esse produtor do agro de verdade, que está tendo problemas, né? São inúmeros problemas para insumos e qualquer guerra lá fora compromete a produção, aumenta o preço. Nós temos as questões da produtividade, da falta de padronização, de qualidade. Nós temos esse direcionamento para a China, que também nos causa uma preocupação muito grande da soja brasileira, nós não diversificamos a produção, enfim. Nós temos inúmeros problemas e eles são causados única e exclusivamente pelo atual governo, né, e pelo ministro da Agricultura, que não se envolve. Ele não quer perder o cargo, é o que a gente imagina, ele não vai questionar, ele não apresenta propostas, ele não busca melhorias, ele não levanta a bandeira do produtor rural em nenhum momento. E isso só vai agravando e criando mais crise no campo, que, sinceramente, o abandono e a entrega de propriedades rurais para os bancos brasileiros, ela só tende a aumentar. Instituições essas que ganham e ganham muito a partir de juros e também dessas garantias absurdas, Joyce, que eles impõem ao produtor. Sem seguro rural, o produtor fica totalmente descoberto. Isso no campo é preço alto na mesa do consumidor. Celso, muito obrigada aqui pela sua participação, pelas suas informações. Joyce, que prazer estar contigo aqui. É importante para mim e para todos os produtores rurais ver, né, uma pessoa como tu, um programa como esse de vocês, levantando essa bandeira, mostrando os questionamentos, porque sem informação o produtor rural fica cada vez mais abandonado e perdido no campo, Joyce.
Gente, nós estamos aqui para fortalecer a imagem do agro e desmistificar, porque o agro não é vilão de jeito nenhum. Gratidão a você que nos acompanha. O Melhor do Brasil começa no campo.